Bom, gente, eu hoje vou fazer uma fala que eu estou há muito tempo preocupada com isso, inclusive acredito que já tenho falado isso com vocês aqui, que é a questão da impunidade. Eu vou apresentar algumas medidas nessa linha, tá? Qual é a questão? A questão é que eu acredito que o Brasil precisa de ver reforçados alguns valores, alguns fundamentos. E um deles é o combate sem trégua à corrupção. E esse combate tem sido um compromisso do meu governo. Mas eu não tenho dúvidas que nós precisamos avançar. Então, no meu segundo mandato, uma das coisas que eu quero, de fato, atacar é essa questão da impunidade. E por isso eu estou propondo 5 medidas que eu acredito que serão muito importantes. Por quê? Porque, como eu disse a vocês antes, a impunidade é uma espécie de mal que protege e assegura que a corrupção e os crimes financeiros tenham prosseguimento, porque as pessoas, ao se acharem impunes, têm mais incentivo a praticá-los. Na essência, o conjunto de medidas que eu vou propor, elas têm por objetivo garantir processos e julgamentos mais rápidos e punições mais eficazes. É bom que fique claro que a agilização e o rigor não significa justiça sumária, pré-julgamento ou qualquer outra atitude que não seja a prevista na Constituição de respeito à justiça e ao amplo direito de defesa. As medidas têm como pressuposto, portanto, a mais ampla garantia de defesa das pessoas envolvidas nesses atos. Agora, o fundamental é que todos esses atos, eles não são todos originais. Muitos estão ou estão no Congresso Nacional, ou são iniciativas discutidas já dentro do Judiciário, outros são originais. E são as seguintes medidas. Primeiro, modificação da legislação eleitoral para a criação do crime de prática de caixa 2. Hoje não é crime, punindo todos os que se utilizarem de tais procedimentos. Tem de transformar a prática do caixa 2 em crime. 2. A criação de uma nova espécie de ação judicial que permita declarar a perda da propriedade ou da posse de bens adquiridos por atividades ilícitas. É uma ação civil pública de extinção de domínio, é chamada, ou de quaisquer bens que sejam adquiridos sem comprovação de procedência lícita. Aí, um outro item, que é a aprovação por lei de um novo crime que puna com rigor agentes públicos que apresentem enriquecimento sem justificativa ou não demonstração da origem dos ganhos patrimoniais. Terceiro, alteração da legislação processual na busca da agilização do julgamento de processos judiciais que digam respeito a desvio de recursos públicos, mas respeitando o contraditório e o mais amplo direito de defesa. Sugerimos também a criação de uma nova estrutura no Poder Judiciário, em especial junto aos tribunais superiores, que permita a agilização e a maior eficácia das investigações e dos processos promovidos contra agentes que possuem
fóruns privilegiados, ou foros privilegiados. Essa é a criação, junto aos tribunais superiores, aí no caso é o STJ e o STF, né? de uma estrutura que possa permitir que isso seja mais ágil do que sempre foi. Esses são os 5 itens dessa proposta. Nós, ao longo do governo, tivemos várias iniciativas, várias. Todas elas são iniciativas que podiam ser feitas ou por envio de lei ou por medidas administrativas, como fortalecer a Polícia Federal, os 162, as 162 operações de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e crime financeiro, e o fortalecimento da relação com o Ministério Público no sentido de escolher a lista tríplice, escolher só da lista tríplice aquele procurador que será Procurador-Geral da República, aprovação da Lei de Acesso à Informação, que eu acho que foi muito importante, porque assegura que a diferença de acesso do cidadão em relação ao que faz o poder público seja diminuída, a assimetria existente, né, seja diminuída, porque o poder público é obrigado a divulgar e a dar informação num determinado prazo, em certas condições, sobre todos os atos. A lei da ficha limpa e a lei das organizações criminosas, que nós também fizemos. E acho que a continuidade do portal da transparência também tem sido muito importante, e mesmo as investigações da CGU. Agora, por que eu trato disso no âmbito da impunidade? Porque, como eu disse a vocês, Caixa 2 não é crime, hoje no Brasil. As pessoas que adquirem os bens de forma ilícita, elas podem ficar com eles desde que paguem o imposto de renda, ou, enfim, cria sempre algumas formas de subterfúgios para aliviar a situação. Essa tipificação e esses processos, essa mudança, ela vai permitir uma maior clareza. É óbvio que nós só podemos fazer isso em debate com o Congresso e com o Poder Judiciário, é óbvio, e com a sociedade, porque também outras pessoas podem sugerir outras medidas. Mas nós consideramos, nós que eu falo o seguinte, nós sempre olhamos isso, nós vimos considerando isso como sendo o centro da questão do combate à impunidade. Esse é o que nós consideramos. E que essa é uma questão importante no Brasil. É como se fosse, nesse processo de combate à corrupção que nós viemos travando ao longo do tempo, né, é como se fosse uma nova etapa, que é levar às últimas consequências o processo de combate à corrupção, tornando ele mais rápido, mais eficaz e tipificando o crime. Bom, além disso, as respostas dos senhores. Aliás, respostas não, as perguntas dos senhores. Olha, nós tomamos as providências para investigar essa situação, porque uma das coisas que a gente tem de ter garantia, principalmente durante processos eleitorais, é que órgãos governamentais não sejam usados em proveito de um ou de outro candidato. E é função da Corregedoria da Polícia Federal atuar no sentido de garantir a plena isenção da polícia. A polícia não persegue pessoas das quais ela não gosta, nem protege aquelas pessoas que ela gosta. A Polícia Federal é um órgão que tem de ter um comportamento absolutamente isento. Na medida que há uma denúncia, que há uma reclamação, nós investigamos.
Não, eu não disse que a PF é independente, jamais. Independente, meu querido, tem 3 poderes. Virou moda o pessoal independizar Banco Central, agora só me falta independizarem a PF. Ela tem autonomia para investigar, não tem autonomia para cometer nenhum ato incorreto. Não tem. Minha querida, provando por absurdo, será que você está me dizendo que mesmo quando se descobre um equívoco ou uma incorreção, a gente não deve investigar? Tenho certeza que não é isso que você quer dizer. Eu quero dizer o seguinte: qualquer órgão integrado por pessoas pode cometer um equívoco, pode cometer um erro. Sempre, em qualquer circunstância, terá de ser investigado. Por quê? Autonomia não significa autonomia para cometer erros, para cometer coisas incorretas. Autonomia significa autonomia para investigar. Agora, não é possível fazer isso ao arrepio da lei. É isso que nós vamos investigar. Não estou dizendo que foi feito. Estou dizendo que cabe, na medida que a gente recebe uma denúncia, cabe investigar. Nós não podemos deixar de fazê-lo, em hipótese alguma. Porque, caso contrário, você cria um ente que não está sob controle e não tem como, tem de prestar conta sim à sociedade. Se cometeu algum erro, vai ter de tomar providência, não tem saída. Olha, você sabe como é que a vida é. Nem toda denúncia é tão anônima assim. Vão investigar, inclusive, quem é o denunciador anônimo. Até o denunciador anônimo vai ser investigado. Eu acho que o fato de terem utilizado uma denúncia anônima cria maior necessidade de fazer uma investigação. Agora, é necessário saber quem denunciou, a quem interessava, se os processos foram cumpridos dentro da legalidade. O que não é possível é um ato desse acontecer no meio de uma eleição. Esse país não é isto mais. Esse país é um país com uma democracia estruturada, que não admite o uso nem de polícia, nem de ninguém, no sentido de comprometer processos eleitorais. É uma volta atrás se isso se caracterizar. Você sabe, eu não posso prejulgar, porque eu sou presidente da República. Se eu disser aqui todas as coisas que, como um ser humano, eu penso, eu estaria prejulgando. Então, eu não vou prejulgar. Eu espero o desenrolar das investigações para ter uma posição. Agora, faço absoluta questão dessa investigação. Eu, inclusive, disse ao ministro da Justiça que fizesse esse procedimento com muito rigor e rapidez. Presidente, hoje o candidato Aécio disse que o PT ensina a mentir e a roubar. E a candidata Marina disse que se o Brasil crescesse, não ia ter energia. Olha, eu lamento que o candidato Aécio fale uma coisa desse tipo. Por quê? Porque eu tenho certeza que o candidato deveria antes responder sobre a questão do aeroporto. Acho que o uso indevido de bens públicos é algo muito grave. Então, ao invés dele ficar fazendo acusações genéricas e julgando-as no vento, ele devia responder por que quem tinha a chave, segundo um jornalista da Folha de São Paulo, do aeroporto, era seu tio. A da Marina eu não escutei. Não é a especialidade da dona Marina a questão da energia no Brasil. Eu levo como uma opinião da candidata. Agora, acredito que a candidata talvez não saiba quanto que nós aumentamos e ampliamos
as redes de transmissão e o fornecimento de energia ao longo dos meus 4 anos de governo. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar de cabeça, e para ter uma referência, nos meus 4 anos, eu fiz o dobro das linhas de transmissão que os 8 anos de governo do Fernando Henrique. E fiz quase a mesma quantidade de geração de energia do que os 8 anos dele. Nós garantimos que, diante da maior seca que o país passou, nós garantimos que não houvesse racionamento. E, de fato, para vocês terem uma ideia, esta seca, ela é mais forte que aquela que provocou o racionamento em 2001, 2002. Aliás, foi 2002, 2003, ou 2001, 2002. Ela é mais forte. Se ocorresse naquela época, a situação seria muito pior. O que aconteceu de lá para cá? O país teve um aumento muito grande, tanto de geração de energia, quanto também de linhas de transmissão. De forma que nós aguentamos esta seca despachando térmicas, que muita gente, eu acho estranhíssimo isso. Não tem outra forma de você garantir quando há seca. Não tem porque. O que é hidrelétrica? Hidrelétrica é uma forma de você guardar energia. Como? Sobre a forma de água. Então você coloca a água no reservatório, enche o reservatório, e aí, se chover ou não chover, dependendo do nível do reservatório, você passa tranquilamente. Caso você tenha uma queda muito grande no nível de reservatório, só tem um jeito no mundo, não é no Brasil, é no mundo, energia térmica. Nós construímos não só uma quantidade grande de geração, mas nós construímos também uma quantidade grande de energia térmica, que permitiu que, na hora que os reservatórios começassem a se reduzir, porque nós pegamos essa seca, que foi forte, vejam vocês, no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, ela foi forte. Nós conseguimos superar o problema, porque tinha térmica para despachar. Por que a térmica segura quando falta chuva? Porque a térmica, o combustível dela não é água, é gás, né? No Brasil é sobretudo gás, muito pouco é nuclear, muito pouco é carvão, muito pouco é diesel. A maioria é basicamente gás. Então nós conseguimos passar o período e vamos conseguir passar o período. Então, sinto muito, nós temos um planejamento no setor elétrico, né? Nós planejamos no horizonte de 2 anos, nós planejamos no horizonte de 5 anos e nós construímos também energias limpas suplementares, que é eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Construímos isso também. Então, o Brasil hoje tem uma capacidade de resistência muito grande. Tanto é assim que passaram o início desse ano apostando que o racionamento viria. Pergunto-lhes eu, aonde está ele? Vocês têm de despachar TV. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Vocês fizeram campanha? Eu? Não, imagina. Ontem? Estava em Feira de Santana. Querida, ontem em Feira de Santana tinha quase 7.000 pessoas. Querida, eu estava chegando, quero avisar para vocês, eu posso ser assim bastante ágilzinha, tá? Mas eu sou humana, apesar de ter gente que achar que eu sou como meu neto, que eu nasci em Saturno, e outros que acham que eu sou de Marte. Mas então, só explicar para vocês. Eu saí de Nova York, desci em Feira de Santana, fiz 3 horas de comício, cheguei aqui, esta voz que vocês estão vendo não se expressava em palavras, era um rumor assim. Então, agora, vocês me desculpem, eu tenho direito a um dia
um dia de parar, deixar minha voz quietinha. Fiz entrevista com os blogueiros, não deixei de fazer campanha, não. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito piamente na democracia. Ô, gente, vocês me desculpem, mas eu vou pegar aqui agora, tá? Eu não aguento, sento e levanto. Eu acredito piamente na democracia. Acredito que leis num Estado democrático de direito é para ser cumprido. Quem não quiser pedir, não peça. Agora, que haverá um posicionamento do Estado brasileiro, porque esta foi uma lei aprovada pelo Congresso. Quando a comissão foi formada, estavam todos os ex-presidentes aqui da etapa democrática do país. Então, eu me permito não responder a essa pergunta. Só dizer que nós vivemos numa democracia, leis serão sempre cumpridas.